de Páscoa, domingo em que celebramos a ressurreição do Senhor. Isso é muito significativo para nós. Todos os domingos que a igreja se reúne, na verdade, a igreja celebra esse grande feito da ressurreição de Jesus. Nós acompanhamos a cultura da cristandade no que se refere à celebração do calendário litúrgico, porque entendemos que esta é uma oportunidade rica de testemunharmos ao mundo a obra de Deus. A igreja tem plena consciência de que toda a sua adoração dominical está baseada nas verdades das Escrituras. Mas essas oportunidades festivas nos fazem refletir mais uma vez sobre a morte de Jesus, sobre seu sofrimento, sobre sua ressurreição e o significado disso para nós. A tradição reformada não é estranha a isso. João Calvino falou sobre isso, sobre a utilidade de celebrarmos o Natal, a Páscoa, pensarmos no Pentecostes. Raramente os evangélicos pensam em Pentecostes, mas Pentecostes é uma festa redentora, principalmente para nós, pela descida do Espírito Santo, que aconteceu ali onde os discípulos estavam. Hoje pela manhã nós iremos meditar sobre morte, sobre vitória de Cristo sobre a morte. À noite nós iremos mais uma vez refletirmos sobre a ressurreição. Então hoje pela manhã nós iremos para o Antigo Testamento. Gostaria de convidá-los a abrirmos no Salmo 22. Salmo 22. Nós leremos todo este salmo, seus 31 versículos. A palavra de Deus nos diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, porém também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam contra mim, abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, que dia abençoado é este por ser o dia que o Senhor separou para a adoração do teu povo. E hoje, em especial, rememoramos com mais ênfase tua ressurreição. Tua palavra nos diz que ao nascer do sol, o mundo experimentou a nova criação. O Cristo de Deus, inaugurando um novo tempo para os homens, para a história da humanidade, especialmente para os eleitos de Deus. A tua ressurreição é significativa, Senhor, e sem ela nós perdemos a característica de sermos chamados cristãos. A ressurreição é central para a nossa fé, Senhor. E disse o apóstolo Paulo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos nessa verdade das Escrituras Sagradas. E sabemos que esta verdade faz toda a diferença para a nossa vida, como igreja, como cristãos, como pessoas que creem nesta verdade revelada pelo Senhor. Ó Deus, fala conosco por meio de tua palavra, sejamos edificados nesta manhã por ela. Que privilégio o Senhor nos deu. E é tão simbólico para nós podermos, ao levantar-se do sol, mesmo num dia em que vimos chuva cair sobre nossa terra, podermos nos dirigir à tua casa, com os nossos corações voltados, rememorando tudo o que aconteceu na tua ressurreição. Que bênção, Senhor, podermos acordar ainda na madrugada, já com a nossa mente ocupada pelo grande evento, o grande evento da ressurreição, o grande evento Cristo, que é tão significativo para nós. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado agora para a tua palavra. Que o teu Espírito nos mergulhe na tua palavra, nas verdades reveladas a respeito do teu sofrimento e do teu triunfo sobre a morte, sobre o pecado. E a tua justificação diante do Pai, para a nossa justificação. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, esta passagem, ou este salmo, como nós lemos, é um salmo de Davi, e que diz o texto que ele escreve ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, que era uma melodia conhecida nos tempos de Davi. Às vezes havia uma mesma melodia para vários salmos, como acontece conosco no nosso inário. Às vezes há uma melodia que contempla vários hinos. Isso é uma prática antiga, inclusive do povo hebreu. Davi possivelmente escreveu este salmo, talvez em 2 ocasiões, não sabemos ao certo. Talvez ele tenha escrito este salmo quando estava fugindo de Saul e quando estava oprimido pela perseguição do rei de Israel, ou talvez tenha escrito esse salmo quando fugia de Absalão, seu filho, quando usurpou por pouco tempo o reinado de Davi. Davi estava imerso em sofrimentos, sentindo abandonado por Deus, e estava então desejoso de expressar isso através de um cântico.
através de um salmo. Então ele escreve o Salmo 22. O Salmo 22 é dividido em duas partes. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 21, o sofrimento do rei, sofrimento de Davi, ou podemos descrever mais propriamente como o sofrimento do inocente. Inocente no sentido de que Davi não tinha nenhuma culpa em relação a Saul e nenhuma culpa em relação a Absalão, se foi nessas duas ocasiões o momento histórico da escrita do Salmo. Mas do versículo 22 ao versículo 31, nós temos a segunda parte do Salmo, que parece, à primeira vista, que está totalmente desconectado um do outro, não é? Porque até o versículo 21 ele fala do seu profundo sofrimento, e a partir do versículo 22 ao 31, ele exulta no seu Deus. Há várias coisas importantes a considerarmos neste salmo. Este salmo se refere não apenas a Davi e ao seu momento de angústia, este salmo se refere a Cristo. Davi era um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo. Os sofrimentos de Davi, a perseguição que Davi sofreu, apontavam para as perseguições que Cristo sofreu e para os sofrimentos agudos e infinitamente maiores do que Davi sofreu. Mas há algumas pistas no Salmo que nos mostram e nos provam que este Salmo não pode estar falando apenas sobre Davi. Observe alguns versículos. Versículo de número 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés. A ideia aqui, dizem os estudiosos, é como se esses cães tivessem avançado em Davi e tivessem mordido as suas mãos e os seus pés. Mas há uma palavra aqui interessante para nós: traspassar. Um dente de um cão não é tão grande a esse ponto, não é? Esta passagem, este versículo em especial, é usado por Mateus no seu evangelho, aplicado a Jesus. Há um outro texto aqui interessante, veja, mais à frente, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e entre a minha túnica deitam sortes. Não temos nenhum registro que isso tenha acontecido basicamente com Davi, mas isso aconteceu exatamente desta forma com Cristo. Quando nós lemos o versículo 27, por exemplo, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele e se prostrarão todas as famílias das nações. O sofrimento de Davi é mencionado no versículo 1 a 21. O verso 27 diz que lembrar-se-ão do Senhor. Que Senhor? Deus de Israel. Mas o Deus de Israel é descrito nesse salmo através do tipo de Davi e do sofrimento desse Deus para a salvação do seu povo. Todas as famílias da terra seriam alcançadas e todas elas se lembrariam do Senhor, porque isso se refere à obra de Cristo. Por isso que o texto menciona aqui, se converterão. Observe aqui mais uma outra questão interessante. Versículo 24. Pois não desprezou, nem dominou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Aparentemente isso pode se referir apenas a Davi, mas o versículo 24 está tratando da justificação de Cristo na ressurreição. Cristo carrega sobre si o nosso pecado, ele toma as nossas dores, carrega sobre o seu corpo, sofre sobre todos nós, por causa de todos nós, e ressuscita. A sua ressurreição é uma justificação do Pai para com o Filho, para que esta mesma nos alcance. Então diz Paulo que Cristo morre por nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Por isso, quando ele diz aqui, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, no meio da grande congregação, isso não se refere apenas ao culto que Davi presta a Yahvé com a igreja no Antigo Testamento. Isso se refere ao pacto da graça.
ao pacto da graça sendo cumprido também o que Isaías disse, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele cumprirá os seus votos. O pacto da redenção feito na eternidade, mostrado no tempo como o pacto da graça. Então, isso é cumprido na morte e na ressurreição de Jesus. Mas voltemos para o versículo 1. O versículo 1 nos mostra a respeito do clamor de Davi, e esse é o texto que Jesus usa na cruz. Nós lemos isso mais cedo. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Observe que na cruz nós temos o real abandono do Pai. Era necessário que Cristo fosse abandonado pelo Pai. As Escrituras nos dizem no livro do Gênesis, uma fala importantíssima de Deus para Adão, dizendo: se você comer desse fruto da árvore, certamente você vai morrer. É necessário que o pecado seja julgado com morte. Deus disse isso, Deus jurou isso. O pecado devia ser punido com morte. Adão foi punido com morte. Eva também punida com morte. E para que o homem voltasse a Deus, voltasse a ter comunhão com Deus, era necessário que o juízo sobre o pecado, mais uma vez, prevalecesse, mas agora de forma diferente, de uma vez por todas. Isso só poderia ser feito de uma forma, porque nenhum outro homem poderia promover salvação. Nenhum outro homem poderia cumprir o pacto que Deus estabeleceu com Adão, o pacto de obras. Deus disse a Adão: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer assim, você vai morrer. Adão comeu, morreu. O pacto de obras não cessou, ele continuou. Deus reiterou esse pacto de obras através da lei de Moisés. Por isso que a lei é condenatória, por isso que a lei não pode salvar. A lei só aponta o pecado humano e o que Deus é em termos de santidade. Mas o povo não conseguia cumprir esse pacto de obras. Assim como Adão e Eva quebraram o pacto de obras no jardim do Éden, Israel quebrou o pacto de obras no deserto. Então, o que é que Deus faz? O seu filho vai ao deserto. O seu filho é tentado por Satanás no deserto, assim como o povo de Israel foi tentado no deserto. A finalidade de Mateus 4 e a descrição de Lucas sobre a tentação de Jesus no deserto não é nos ensinar a sermos moralmente corretos. Esse não é o ponto do texto. O ponto do texto não é nos ensinar a vencermos o diabo e as tentações citando versículos bíblicos. Porque nós podemos citar vários versículos bíblicos e cairmos em pecado. Satanás citou versículos bíblicos na tentação. O ponto do texto é que Jesus estava cumprindo o pacto de obras que Adão quebrou, que Israel quebrou e que o Filho de Deus encarnado, Deus, homem, estava cumprindo. E por que ele precisava cumprir esse pacto? Porque nenhum outro homem poderia cumprir, nenhum outro fiel a Deus ou nenhum outro crente poderia cumprir, só um poderia cumprir, o próprio Deus. Então ele tinha que vir, encarnar, tomar forma humana e cumprir a lei que ele mesmo estabeleceu e morrer a morte como instrumento de juízo que ele mesmo estabeleceu. Somente ele podia fazer isso. Isso aconteceu por meio de Jesus. Então a grande pergunta que fazemos nesse texto é: por que Deus desamparou Jesus? Por que o Pai desamparou a Jesus? Porque ele não ouviu imediatamente o seu clamor. Porque Deus ouviu a oração, os rogos de Cristo no Getsêmani, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava suando sangue. E o texto sagrado diz que eram coágulos que saíam dos seus poros, que pingavam no chão. Era um grande momento de angústia.
Toda aquela problemática do pecado estava sobre sua mente, sobre o seu corpo. Ele carregou todos os nossos pecados. E em outra ocasião eu já disse isso aos meus irmãos. Se ele carregou todos os nossos pecados, ele carregou também, inclusive, todos os nossos pensamentos pecaminosos. De todos os eleitos, na cruz. O invadiram. Diz a Escritura que ele foi feito pecado por nós. Todos esses pensamentos medonhos, tenebrosos, perversos que você tem, estavam sobre Cristo. Todos os seus pecados terríveis, escondidos, secretos, estavam sobre Cristo. Sim, você é terrível pecador e Cristo é maravilhoso Salvador. Cristo é maravilhoso Salvador. Porque o Pai abandona o Filho. O Pai abandona o Filho para que nós fôssemos recebidos. Para que as portas fossem abertas para nós. Para que nós fôssemos acolhidos. Era necessário que o Filho fosse desprezado, para que nós fôssemos trazidos, mas trazidos também pelo Filho. Não é um abandono do Filho para nos acolher e o Filho continua distante. O Filho será acolhido novamente na sua justificação, na ressurreição, e será declarado poderoso Filho de Deus, como diz Paulo em Romanos, e assim então nós seremos trazidos. Mas o Salmo continua dizendo, aqui no versículo de número 3, contudo, mesmo com o abandono que eu experimento, mesmo não me respondendo o Senhor, como diz o versículo 2, mesmo não tendo minha alma sossego, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Aqui há uma questão teológica importantíssima para nós. Nós observamos no Antigo Testamento Deus abandonando o seu povo algumas vezes. Desamparando o seu povo algumas vezes. Por exemplo, quando o povo permanece cativo no Egito. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia. Esses também eram tipos da obra de Cristo. Todas as vezes que Deus, entre aspas, desamparou o seu povo, foi com a finalidade redentora. Deus faz isso por causa da salvação. E o salmista lembra-nos aqui, mesmo com o desamparo do Senhor, Ele é santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram e Ele os livrou. Aqui cabe uma aplicação para nós. Em muitos momentos nós nos sentiremos como Davi, desamparados, abandonados por Deus. Em muitos momentos nós estaremos, como diz o salmista no versículo 2 do Salmo, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. A nossa alma estará perturbada algumas vezes e parece que Ele não está lá nos ouvindo. Parece que Ele não está preocupado conosco, mas, contudo, Ele é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele está lá. O salmista exorta o seu próprio coração. Os nossos pais confiaram em ti. Os nossos pais experimentaram o livramento vindo de tua mão. Os nossos pais a ti clamaram e não foram confundidos. Cristo clamou ao Pai. Cristo orou ao seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele confiou no Pai, clamou no Pai e não foi confundido pelo seu Pai. O Pai o livrou. Cristo não foi vencido na morte. Ele estava exposto naquela cruz, nu, diante do julgamento de todos aqueles pecadores. O Filho Santo de Deus, como o anjo tinha dito a Maria, o ser que nascerá de ti será santo, estava sendo exposto como instrumento de ignomínia, de vexame, diante de todos os homens. Diante de todos os homens. O Filho amado de Deus estava sendo exposto diante de todos os homens.
Deus estava desprezando o seu filho diante dos seus inimigos. Você acha difícil ser crente? Para Deus foi difícil fazer isso com seu filho. Observe que no batismo Deus diz: meu filho amado, tu és o meu filho querido, em quem eu tenho grande prazer. Eu tenho felicidade em ti, meu filho. É isso que Deus disse a Cristo no batismo. E agora Deus Pai estava desprezando o seu filho. Nos lembremos da narrativa do Antigo Testamento, capítulo 22 de Gênesis, Abraão. Deus havia pedido o seu filho. Me dê o seu filho. Não havia registro nenhum anterior a Abraão que Deus havia pedido sacrifício humano. Essa não era uma característica do culto a Yahvé. Essa é uma característica dos deuses das nações, dos cananeus, não Yahvé. Abraão não entende aquele pedido, se confunde com aquele pedido, se perturba com aquele pedido. Mesmo assim, manda os criados organizarem os animais, chama o seu filho, ao que tudo indica, não disse nada a Sara sobre o que ia acontecer e foi para o monte. 3 dias caminhando com seu filho. Imagine você 3 dias caminhando com o seu filho, olhando para ele, sabendo que Deus mandou você matá-lo. E você sabe que no 3º dia ele vai morrer, porque Deus pediu e você precisa obedecer. Na verdade, Deus ordenou e você precisa obedecer, mesmo não estando entendendo absolutamente nada do que Deus queria com aquilo. Isaac já era um rapaz, ele não era uma criança. Diz a Escritura que ele organiza o altar para o sacrifício, né? Um menino pequeno não tinha condição de organizar aquilo. Então ele pergunta ao seu pai: está tudo organizado aqui, pai. A lenha está aqui. Agora, onde está o animal? Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Deite-se no altar. Imagine. O menino deitado, amarrado, confiando no seu pai. Meu pai mandou deitar nesse altar. Deus mandou ele fazer isso. Eu obedeço, meu pai. Isaac deitou-se. Diz o texto, em Gênesis, quando Abraão chega no pé do monte, diz ao criado: fique aqui com o animal. Nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Veja a fé de Abraão. Nós vamos voltar. Diz Hebreus que Abraão cria que Deus faria ressuscitar o seu filho. Ele disse: esse menino é o menino da promessa. Deus disse que dele nações viriam e que as famílias da terra seriam abençoadas. Deus está o pedindo agora para ser morto. Mas Deus não pode se contradizer. Eu não entendo a obra de Deus, não entendo o que Ele quer, mas se Ele quer que meu filho morra, é porque Ele quer ressuscitá-lo. E eu vou obedecê-lo. A história de Abraão espelha a história de Cristo. Quando o animal sai do meio dos arbustos, há uma provisão de Deus para o sacrifício. Mas quando Isaac pergunta ao pai: pai, está tudo pronto. E o cordeiro? Esta pergunta respondida milhares de anos depois, por um profeta chamado João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus entregou o seu filho ao seu próprio juízo por causa de nós, por causa dos eleitos. Você acha difícil ser crente? Acha que foi fácil para Deus
Ora, Jesus é a mesma natureza de seu Pai, e estava com seu Pai desde toda a eternidade, gerado na eternidade, como diz o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Da mesma natureza, consubstancial com o Pai. Ele estava entregando o seu filho para o seu juízo. E você ainda tem condição de dizer, ou capacidade de dizer, é muito difícil ser crente. Você acha que foi fácil para Deus salvar a tua alma? O preço da tua alma foi muito alto. Foi a morte do Filho de Deus. Observe. Verso 6. Mas eu sou verme, não homem. Opróbrio dos homens, vexame, vergonha. Desprezado do povo. Oh, irmãos. Essa é a fala do Filho de Deus. Que encarou o desprezo por amor a nós. E a gente fica já morrendo quando alguém nos despreza. Que pessoa está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Eu mereço todo amor, carinho, consideração, abraços, beijos, coraçõezinhos no WhatsApp. Ele foi desprezado por todo o povo. Ele disse, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todos, as multidões, o seguiam e o aclamavam. Onde estava a multidão que o aclamou como filho de Deus, como o rei de Israel, na sua entrada a Jerusalém? Onde estava? João estava ali, as mulheres estavam ao pé da cruz, mas os outros onde estavam? Pedro estava com medo, chegou a negá-lo depois? Todos se dispersavam, todos estavam longe dele. Veja o verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O deboche a respeito do Filho de Deus. Esse é Deus, o Filho de Deus? Esse que disse que era o Filho do homem? Esse que naquela ocasião descera um paralítico na sua casa em Cafarnaum e ele, antes de mandar o homem andar, perdoou os seus pecados? Esse é o homem? Este é aquele que curou paralíticos, que curou cegos, que fez Lázaro reviver e agora está assim despido, envergonhado. Nós podemos contar os seus ossos, desfigurado na cruz, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, a Escritura, o Rei dos Judeus. Este é o homem que não pode descer da cruz e livrar-se a si mesmo. Como é que ele vai livrar a alma dos outros? Ele estava sendo zombado por todos aqueles. Eles riam dele, eles meneavam a cabeça diante de Cristo. Mas, diz o verso 8, ele confiou no Senhor. A fala deles era de zombaria, mas verdadeiramente Jesus confiou no Senhor. Eles disseram, confie no Senhor, livre então o Senhor, salve-o, porque ele tem prazer nele. Não foi isso que o pai disse no batismo? Que tinha prazer no filho? Então esse pai que ama o filho, então que ele tire ele da cruz. Veja o verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Esta porção, óbvio, trata do sofrimento de Davi, mas também trata da humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo começa no seu nascimento, não começa no Getsemane, nem começa na cruz. Ela finda na morte. A humilhação finda na morte, mas a humilhação começa quando Jesus encarna. Em todo esse processo, desde o seu nascimento até a sua morte, ele estava humilhado. Então, naquele momento de dor e de sofrimento, na angústia e na crucificação, ele disse ao seu pai, no verso 11, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Isso acontece no Getsemane. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, e despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Isso é a angústia do Getsemane. Derreteu-se o coração dentro de mim como cera, secou-se-me o meu vigor.
como um caco de barro, e língua que se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Aqui se refere à sede que o Senhor teve na cruz. Ele diz: tenho sede. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Furaram as minhas mãos e os meus pés, traspassaram-me. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim, repartem as minhas vestes. Então ele diz no verso 19: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me. Observe que em todo o tempo da angústia de Cristo e seu sofrimento, ele orava. Ele orava. Orava falando da sua angústia, da sua dor, e orava confiando no livramento do seu Pai. Então, verso 20, isso é mostrado claramente: livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Ele tinha convicção que seu pai estava lhe ouvindo, mesmo estando em silêncio. Mesmo não dito nada ainda, ele sabia que estava lhe ouvindo. Mesmo com seu pai virando o seu rosto, porque era um tempo de desamparo, de abandono, mas ele sabia que o seu pai estava ouvindo, porque os olhos de Deus são puros que não podem contemplar o mal. E o mal estava no filho, fora posto no filho. Todo o mal do pecado estava no filho, e Deus, como é justo, precisava julgar isso no filho. Meus irmãos, precisamos considerar aqui algumas coisas. A dor que Jesus sentia naquela cruz, a maior dor não era a dor dos seus algozes, não era a dor física da penetração dos cravos no seu corpo, não era a lança entrando do seu lado, não era a coroa de espinhos penetrando o seu crânio, não era a dor da vergonha. Você já sentiu a dor da vergonha? Você ficou tão envergonhado em um momento que você sentiu dor. Jesus também sentiu essa dor. Não era a dor do desprezo a maior dor. A maior dor era levar sobre si algo que não era dele. Não fazia parte de sua natureza. O pecado. E receber punição por algo que não era dele. Ser julgado por um crime que ele não cometeu. Nós olhamos para a posição dos romanos e dos judeus e observamos a posição injusta e pecaminosa deles. Mas estava sendo cumprido o que o Pai determinou. O Pai determinou todo esse processo para a salvação de pecadores. Se há alguém aqui ou assistindo essa mensagem que ainda não serve a Cristo, ouça. Cristo morreu por pecadores. Você é pecador. Cristo o chama. Creia em sua morte. Creia em sua ressurreição. Porque ela proporciona a você salvação eterna. Entregue-se a Cristo. Entregue-se a Cristo. Agora vamos para o versículo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo ressuscitou. Louvarei ao teu nome, Pai, com os meus irmãos. Nosso louvor só é aceito diante de Deus por causa de Jesus. Nós adoramos a Deus por meio de Jesus.
Verso 23, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos a descendência de Jacó, reverenciai-o, vós toda a posteridade de Israel. Adore ao Senhor. A ressurreição nos leva à adoração. A adoração. A ressurreição dobra os nossos joelhos. A ressurreição nos coloca numa posição de crentes que se alegram no Senhor. A ressurreição é uma mensagem de alegria, de esperança, de transformação, e que Deus está escrevendo a história da redenção e efetivando o seu plano eterno. Jesus está na história, mas agora inaugurando uma nova história para a humanidade. Diz o versículo de número 24, esse é um versículo belíssimo. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. O aflito aqui é Cristo, irmãos. O Pai não desprezou para sempre seu Filho. E não nos desprezou para sempre por causa do Filho. Porque o Filho foi recebido, foi amparado, e nele nós fomos também. O Filho foi ouvido e foi justificado, e nele nós fomos também. O Filho foi coroado e glorificado pelo Pai, e nele nós seremos também. Verso 25, de ti vem o meu louvor. Na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Os sofredores somos nós. E a comida? O próprio Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 12. Veja o versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho. Interessante, não é? O cordeiro que tinha que ser morto na Páscoa tinha que ser sem defeito e macho. De um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. É onde Cristo morre. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. O povo tinha que comer todo o cordeiro. Todas as partes. Jesus disse em João: aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele é o nosso alimento. Segunda parte do Salmo 22 trata do triunfo de Cristo.
da exultação do seu povo. Verso 27 em diante, para nós concluirmos. Lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Este povo somos nós. Esse povo somos nós. Catecismo de Heidelberg, meus irmãos. Documento do século da Reforma. Nos diz, na sua primeira pergunta, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para ele, de agora em diante. Amém. Vamos orar? Bendita é a tua morte, bendita é a tua ressurreição, meu Senhor. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para nos lembrarmos da tua grande obra. Estamos aqui para rememorarmos que no início do domingo, primeiro dia da semana, ao raiar do sol, o sol da justiça nasceu, triunfante, foste coroado por teu Pai. Bendito Cordeiro, Rei nosso, Rei do nosso coração, da nossa vida, da nossa igreja, das nossas famílias. Bendita a tua ressurreição para sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servirmos. Obrigado pelo privilégio de sermos alvo de tua graça, tua obra, do teu amor. Muito obrigado. Senhor, nesse momento nós dedicamos os elementos da ceia. Apresentamos ao Senhor o pão, o vinho, e pedimos que o Senhor venha a nós, com a tua presença maravilhosa que já está neste culto, neste ajuntamento. Que nossas almas sejam alimentadas por ti mesmo. Participantes somos da comunhão, Senhor. Reafirmamos nossa aliança.